Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 31 de agosto de 2015, segunda-feira e último dia útil deste mês. Vamos às movimentações do nosso mercado, mas antes eu queria pedir desculpa pelo horário. Eu sei que hoje eu estou subindo o Farol bem mais tarde que o usual. Eu estava ocupado com o Hangout sobre o Trade Helper, que é uma ferramenta que a gente vem desenvolvendo junto com a MetaRobôs, uma ferramenta para o MetaTrader, bem bacana, que está em fase finalíssima de desenvolvimento, que é uma ferramenta para ajudar traders discricionários como eu, a operar. Então, logo mais acho que eu vou trazer isso, um pouquinho dessa ferramenta para vocês verem. E é uma ferramenta bem legal, ela faz toda a questão de entrada de posição e manejo de posição de acordo com os mais diferentes métodos que a gente costuma usar e até outros modelos que a gente não chega a usar, mas que também são interessantes. Acho que também convém dizer o seguinte, a maior parte das pessoas assistem o Farol, do público que costuma nos assistir aqui, assistem dentro do mesmo dia, geralmente não muito depois que a gente libera o vídeo. Está nos meus planos, porque eu acho que faz sentido, mudar um pouco essa dinâmica. O Farol vai estar disponível no mesmo dia, de noite, assim que ele é gravado, para clientes Leandro Stormer. Não clientes Leandro Stormer, logo só vão poder assistir o Farol no dia seguinte, na parte da manhã, um pouco antes do pregão abrir. Acho que é justo, né? Vou aí prestigiar quem nos prestigia. Legal. Dito isso, vamos então às movimentações do nosso mercado. Hoje, como vocês podem ver, um dia de queda, 1,2% de queda. Essa é uma queda modesta, perto da queda que a gente chegou a ter. A gente chegou a ter uma queda aí superior a 3%. Mas o mercado conseguiu se recuperar, deixando uma sombra inferior. Qual era a expectativa para o dia de hoje? Bom, a minha percepção, pelo fato da correção no tempo ser curta em relação ao movimento expansivo, era de que ou o mercado ignoraria essa barra preta e subiria um pouquinho mais para alcançar essa região aqui, e a partir daí sim começar a montar sinais de reversão, ou o mercado perderia a mínima de sexta-feira. A gente tem um candle preto dentro de uma tendência de baixa, testando a média móvel de 20 períodos, na retração de 68, ou seja, a gente está numa zona em que graficamente, desconsiderando o tempo, favorece a retomada da queda. Se houvesse a perda mínima de sexta-feira, a gente podia esperar a entrada de pressão vendedora. Mas ainda considerando o fato da correção no tempo ser meio curta, a minha aposta seria como aproveitar esse movimento. Se for fazer operação na ponta vendedora, não exige muito em termos do movimento. Eu mencionei com vocês de fazer a retração dessa perna de alta e focar aqui na retração de 0,382, próximo ali a 46 mil pontos. Aqui seria um bom ponto para encerrar a posição, botar se ganhando no bolso, que seria o filé do movimento. Foi o que aconteceu, o mercado beliscou esse patamar e conseguiu se recuperar. Daqui para frente é mais difícil dizer o que o mercado vai fazer. Ele pode prosseguir no movimento de queda, e se romper a retração de 0,382 aqui, deve buscar esse cluster entre os 44.740 e o ponto crítico de suporte desse fundo, que está nessa linha azul, por volta aqui dos 44.330. Ou talvez o mercado fique andando meio de lado. Eu acho mais provável se o movimento prosseguir num movimento corretivo, parando aqui, que seja uma contração, para depois eles definirem se vai para cima ou se vai para baixo. O meu chute aqui é que eu acho improvável que o mercado venha a trabalhar nessa região aqui embaixo, abaixo desse suporte. Aí esse suporte aqui ainda pode ser testado com toda tranquilidade. Mas romper essa região aqui, ficar trabalhando aqui embaixo, eu acho bem improvável. É possível, mas é improvável na minha leitura. Ok? Olhando o mini índice no intraday, nós tivemos uma abertura em gap de baixa formando uma barra elefante. Se o sujeito tivesse operado esta barra elefante,
tá? Ele teria chegado no alvo praticamente na mínima do dia. Mas ela foge um pouco das características que eu gosto, ela fica um pouco, o acionamento dela fica distante da média móvel de 21 períodos, então a operação aqui fica um pouco dificultada, mas ainda assim teria dado certo. Depois disso teve o rompimento de primeiro movimento aqui, nesse fechamento teve o rompimento de primeiro movimento, também não tão bonito na minha leitura, porque fica em cima de uma zona esperada de suporte, que é esse topo anterior e também a retração de 0,68 desse ciclo de alta aqui. Mas, claro, tinha que buscar a operação, talvez considerando o cenário gráfico no diário, dava até para buscar uma posição menor nessa barra elefante, né, que teria alcançado lucro, e pelo rompimento do primeiro movimento, ok, o movimento foi meio curto aqui para aproveitar. O alvo por volatilidade, que é o que eu gosto de usar, seria de 1,2%, e o máximo que o papel caiu aqui, que o mini índice caiu, foi 0,70%. Então não teria alcançado a RP e depois pela média móvel de 9 teria estopado. Né? Ao longo do LS Live, quando eu estava online e o mercado testava essa região aqui, eu mencionava que acreditava que aqui o mercado faria fundo e por isso achava uma boa buscar uma operaçãozinha de retorno da média, a qual eu fiz e o mercado realmente fluiu muito bem. Tá? Repara que uma entrada acima desse martelo, tá? Olha o volume aqui, significativo. Né? Não teve stop pela média móvel de 9 até a perda dessa mínima aqui. Então conseguiu produzir um pouco mais aí de 600 pontos. Então foi um trade interessante. E o alvo que eu havia mencionado, né, seria a máxima do dia, que foi basicamente o que o mercado, foi perfeitamente o ponto de mercado finalizou este repique. Tá? O que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Tá? O filé já foi, agora vamos ver se a gente enquadra um bom setup amanhã. Fica estabelecido então o suporte no curto prazo aqui em 46.300, rompendo esse patamar deve levar os preços a buscar essa zona de suporte gap. Resistência no curto prazo 47.320, rompida essa resistência, o mercado deve buscar a faixa dos 48.650, 600, 48.700, vou colocar essa região aqui. Mercado americano produz uma quedinha no Dow Jones, não uma queda muito significativa. Eu vejo ainda o gráfico muito propenso a virar esse movimento e buscar lá a média móvel de 21 períodos e a média móvel, e a retração de 0,68, já chegou tão perto. Mas, né, tem espaço para o mercado cair, pode produzir um movimento de queda. Mais ou menos o mesmo cenário do índice Bovespa. Pode ter uma queda? Sim. Mas é improvável que o mercado se aprofunde muito nessa queda. É mais fácil a gente ter uma contração. Cai e logo depois volta. Então, operações na ponta vendedora, se eu fosse trabalhar aqui, também buscaria alvo curto. Tá? Eu, no caso, preferia não fazer nada. S&P 500 futuro. O candle, esse aqui é o aftermarket, desconsidere. O que a gente teve hoje foi essa barra aqui de queda. Um pouco mais bonita aqui o do Dow Jones para um movimento de queda. Mas eu também veria como um sinal um pouco fraco para operações. Se houver uma queda, buscaria um movimento curto. Essa queda está acontecendo no pré-mercado. Talvez amanhã se intensifique, mas já está bem próximo do alvo da retração de 0,382 aqui. Né? Vamos ver como é que vai estar amanhã na abertura. Isso aqui tende a mudar até o pregão de amanhã, terça-feira. Muito bem. Tá? Dólar. Bom, aparentemente o dólar teve um gap de alta bem grande, mas não é verdade. Tá? Esse aqui é o gráfico perpétuo do futuro e hoje houve troca de contrato. A gente olhava o WDO 15, que morreu hoje, percebe como o volume desapareceu. E a gente dá boas-vindas ao WDO V15. Tá? Abriu em gap de alta, mas não tão significativo. E teve uma alta sim, mas também não tão significativa, 1,2% de alta. Mas a alta chegou a ser bem significativa, né? Quase 3% na máxima do dia. Bom, eu vou usar o gráfico do dólar perpétuo e vou ajustar, apesar de que eu não gosto de fazer isso. Só para mostrar que houve uma entrada, conforme eu havia mencionado, na superação dessa máxima aqui, porque isso aqui finaliza aparentemente um processo de pullback. Tá? O candle de hoje com certeza não ficou bonito, né? Fechou com a sombra superior, mas isso não sinaliza venda. Eu não acho que a gente tem venda para swing trade, a gente está muito próximo da média de 21 períodos e as bandas ainda estão estreitas. Tá? Lembra que pela projeção que nós fizemos, e agora eu vou me dar o direito de tirar o ajuste, a gente teve um máximo bandeira acionado que tem alvo aonde? Tá? Aqui, em 3.923 pela projeção. Tá? Então há potencial de alta no dólar. Tá?
No intraday WDAV15, houve um trade primeiro movimento aqui, um pouquinho esticado, mas com bastante volume. Se fosse para entrar, seria o cenário para entrar com uma posição menor na minha leitura. O alvo por volatilidade, considerando ali a volatilidade de 3,12 no candle que rompeu, é 20% disso, então daria 0,62% de alta. E na máxima do dia, o dólar alcançou 0,85, cumprindo então o alvo aí dentro do meu modelo. Depois, depende de como o cara ajusta a posição, estopou pela média móvel de 9. Tá? Depois disso não teve nenhuma entrada significativa. Agora a gente pode até apagar isso aqui. E pronto. Então lembre, WDOV15 a partir de agora segue com viés altista. O juro deu um salto, não teve troca de contrato aqui, deu um salto significativo, mas deve seguir operando entre a resistência, de forma meio errática, né, de cogestão, entre a resistência de 14.360 e o suporte agora que está se estabelecendo em 13.725. Dos papéis que eu sempre gosto de mencionar, a Vale chegou a perder a mínima de ontem, mas desenvolveu um movimento de alta, 3,21%, não estava com uma cara forte para queda e continua assim. Tá? No intraday de hoje, a gente identificou aqui um cenário interessante para o rompimento de linha d'água. A Vale rompeu a linha d'água aqui, né? Acionou pelo método BIS e desenvolveu um movimento de 2%. No entanto, gerou stop, com quase nada de lucro, aí, uns 4 centavos de lucro, pelo rompendo a linha d'água aqui, infelizmente. Tá? Vale 3 não chegou a gerar esse stop. Tá? A Vale 3 conseguiu fluir bem melhor. A BRAP tem correlação, né? Gerou o mesmo trade, mas também como a Vale 5 gerou stop pela média móvel de 9 aqui. Tá? Mas valeu a tentativa. Petrobras, eu vi a possibilidade do papel insistir no movimento de alta, não tinha nenhum sinal de reversão, ela insistiu no movimento de alta. Tá? Ainda não dá nenhum sinal de reversão, zona de resistência é essa aqui, tem um pouquinho mais de espaço para subir se o papel quiser. Acho que é interessante a gente trazer a PTR3 para o gráfico, tá? Ela já bate na zona de resistência, mas não oferece um sinal de reversão. Agora repara o seguinte, observem essa linha de suporte vendo esses fundos na PTR3 e agora vamos para a PTR4. Na PTR4 houve o rompimento, apesar do rompimento não ter sido bonito. Aqui a gente pode utilizar o princípio da confirmação, aquela regra clássica, né, que o Charles Dow estabeleceu, né, gráficos correlacionados, né, tem que se confirmar. A PTR4 estava tentando rompimento, mas a PTR3 não estava rompendo, então não era um rompimento confiável aqui. Fora outras questões, né, do candle que não era legal, do tremendo afastamento para a média, do movimento esticado, enfim. Tá? Então a gente tem o princípio da confirmação. No intraday a PTR4 gerou um rompimento de linha d'água, que não foi longe, né, acabou encerrando aí com 1 ou 2 centavos no lucro. Né? Mas a PTR3, que era a nossa preferência, eu mencionei isso no LS Live, ela fluiu bem melhor. Ela tinha um gap menor, mostrava mais força, rompeu, acionou, chegou a oferecer mais de 4% de alta, o que mais do que cumpre a média da volatilidade, que estava em torno aqui de um alvo de 3,4%. GGBR4 e os demais papéis do setor de cirurgia perderam as mínimas de sexta-feira, mas não desenvolveram movimentos de queda, congestionaram, depois subiram. Então marcaram resistência mais claramente aqui, nada a ser feito em Gerdau, CSNA eu também não vejo nada a ser feito, e os em Minas também nada a ser feito. Mas no geral, os sinais de reversão que nós tivemos para alta, em especial em CSNA e Gerdau, conseguiram produzir bons ganhos. Os em Minas não era o papel que a gente queria, e não foi tão bonito, apesar de também teria produzido RP. Agora a gente entrou num cenário ruim de operar, não sei se o mercado vai para cima ou vai para baixo, o filé já passou. O setor bancário teve boas pancadas, Bradesco abriu um belo gap de baixa, fechou com mais de 4% de queda. Eu não vejo aqui um bom cenário para swing trade, mas movimentação estreita no intraday, bandas bem estreitas com gaps,
podem dar bons trades no pregão de terça-feira, rompimento para cá, rompimento para cima. Idealmente o rompimento para baixo. Então vamos ficar atentos. Itaú, mesma coisa, mas Bradesco está mais fraco. De qualquer forma, dá para também acompanhar no intraday para ver se ocorre o rompimento dessa zona de suporte, pode gerar um bom trade. Banco do Brasil, parece o papel mais propenso a cair, porque já chegou bem próximo do fundo e essa proximidade com o fundo atrai o preço a testar de verdade esse fundo. Tá? Mas não tem um cenário intradiário tão bonito para trade quanto tem Bradesco, principalmente depois Itaú. Okay? Sobre outros papéis, Braskem chama um pouco a atenção, tenta romper essa região aqui de resistência, passando para cima da média móvel de 200 com bom volume. Superação da massa até seria um sinalzinho para uma entrada, mas não sei se vale a pena. A distância para o stop aqui é maior do que a para o alvo, então não me interessa muito. No intraday, Braskem ofereceu um trade. A gente teve uma barra elefante, que no início podia ser um pouco complicado o acionamento por conta da obstáculo das médias contrárias da linha d'água, mas aqui a gente teve o rompimento tanto das médias virando elas para cima, como o rompimento da linha d'água e a superação dessa máxima, a confirmação do rompimento da linha d'água gerava trade e papel fluiu bem. Pegando a amplitude da barra elefante projetando, foi mais ou menos a máxima do dia. Então, teve um day trade interessante aí. BTW3, se vocês bem lembram, foi um papel que eu mencionei no último farol, para uma compra se houver superação da máxima de sexta-feira. Tá? Ela caiu pra caramba hoje, foi um dos papéis que mais caiu, 7,30. Quer dizer que o BIS errou completamente a análise. Não errei. Eu, na verdade, acertei em não acreditar nesse rompimento de imediato e buscar a confirmação por conta da inclinação das médias. Tá? Não houve acionamento para compra, então não teve compra e o papel pesou. Pode até cair, eu não estou confiando muito na queda. Para o tamanho do candle, para a forma como se trabalhou, esse volume é meio fraco. Tá? Então eu prefiro ficar de fora. Se o papel conseguir romper essas máximas, que pode gerar aí um cenário até para swing trade, mas já está começando a desconfigurar, está começando a ficar meio bagunçado. No intraday o papel iniciou o dia, né, fazendo uma barra elefante baixista. Eu gostaria de ver uma barra elefante altista, mas foi a baixista. E o alvo foi praticamente a mínima do dia aqui em 15,34. CESP. CESP está testando uma zona importante de suporte aqui, pessoal, que é esse fundo. De maneira geral, os papéis do setor elétrico estão pesados, estão sofrendo bastante. E a CESP aqui faz um fundo reflexo. Mas não vejo esse fundo reflexo como um ponto de entrada, porque a proximidade para a média está grande. Já seria um fundo reflexo já na sexta-feira. O que eu quero frisar aqui é que a gente tem uma ilha, no final das contas, em cima de um suporte importante. Se romper, claro que a gente não teve isso ainda, mas se o mercado romper aqui na CESP para baixo, pode ser uma venda bem importante, coisa que a gente teve na CEMIG. Tá? Repare esse CEMIG, eu tinha falado na sexta-feira sobre o CEMIG, que estava um cara que ia romper essa ilha para baixo, rompeu para baixo, com baita volume, não tem argumento, é venda. É venda aqui. Tá? Se o cara quiser ser um pouquinho mais cauteloso, opera pela perda mínima aqui. Tá? Mas CEMIG gera um raro rompimento de ilha. E a expectativa em relação ao papel é que ele afunde mais e provavelmente com certa intensidade. Even. Já na sexta eu deveria ter mencionado a possibilidade do rompimento aqui desse, isso que eu poderia até chamar de um pivô, ou pelo menos o rompimento de uma congestão, mas o volume foi muito fraco, né? Hoje deu paulada, deixa mais claro esse rompimento, mas eu não compraria aqui, ficar afastado da média, a gente tem que ficar agora atento a um possível pullback para esse patamar aqui próximo a 13,20, daí a gente pode avaliar uma entrada. Fibria está rompendo com um leve gapzinho, rompe essa congestão, que é o pullback dessa congestão maior. Tá? O papel está bem direcionado para uma alta, mas o rompimento, na verdade, fica um pouquinho esticado, apesar do alto volume que, digamos assim, tranquiliza o cenário, indicando que o rompimento é verdadeiro. Tá? Mas talvez o mais prudente seja deixar o mercado subir um pouco aqui, se subir, e daí a gente tenta buscar um pullback. Aqui essa entrada fica um pouco esticada, mas vale a pena a gente olhar no intraday. Tá? No intraday a gente pode ter algo próximo de um opening power breakout, vamos ficar atentos ao rompimento de 51,60. A Fibria não está sozinha, o SUSB5 também mostrou um movimento de alta, com muito volume, né? Não chega a se enquadrar em nenhum tipo de entrada aqui na minha humilde leitura, mas é um papel que vale a pena olhar também pelo cenário intradiário, que está mais bonito inclusive do que a Fibra para um Opening Power Breakout. A operação na máxima de hoje já era entrada com stop abaixo dessa consolidação aqui no intraday, fica bem atento que esse trade costuma ser rápido, bateu 20% da média da volatilidade, encerra a operação. Eu ia falar que o setor elétrico está fraco e acho que é legal mostrar GET. GET tinha nos dado um sinal de compra aqui, estopou
na sexta-feira e segue caindo, deve buscar agora essa zona em 14,30, então está aí em queda livre. Deu um sinal bem razoável que valia a pena uma entrada na minha leitura e gerou stop, paciência, estopou. A GET4 está sendo pior, ela também gerou uma entrada, se bem que eu preferi a GET3, ela estopou, se não no dia 26, estopou na sexta-feira e agora segue em queda, e com isso rompe uma zona de fundo primário bem importante, então o papel está afundando mesmo. E por fim, Marfrig rompeu, fez um rompimento de um máximo de bandeira e agora está fazendo um pullbackzinho. O candle de hoje convida a uma compra na superação aqui da máxima e com stop pelo menos abaixo dos 6,8. Se não for operar por swing trade, acho que é um papel que vale a pena acompanhar no intraday. Em termos de day trades, eu já mencionei, acho que quase todos, Braskem, BTW3, Vale, PTR3, em especial PTR4, mas a gente pode ainda mencionar MPLU3, se enquadrou bem, a gente teve aqui um rompimento de primeiro movimento com bom volume, gerou uma venda aqui e acabou gerando stop muito próximo do ponto de entrada. O trade acabou não fluindo, mas também tem uma cara boa para um opening power breakdown, para perda mínima. Não está tão bem encaixado como ali, por exemplo, o SUSB5. Mas é um papel que acho que vale a pena acompanhar. E CEMIG no intraday. CEMIG rompeu o primeiro movimento, deixou essa sombra e depois fechou esse candle aqui com baixo volume. Apesar do baixo volume, eu mencionei na last live que valia a pena fazer pelo menos uma meia posição, considerando que o cenário de swing trade estava bem claro. O trade evoluiu aqui 1,22%, não foi o suficiente para cumprir 20% da média da volatilidade, que daria 1,8 mais ou menos, 1,9. Depois acabou gerando stop pela média móvel nova, também não foi nenhum stop muito caro. Opa, aqui, um stop mais ou menos 1%, valeu a tentativa, e o papel continua direcionado para queda. Eu torceria por uma abertura em gap de alta leve amanhã, seguida do rompimento da linha d'água para baixo. Isso eu gostaria de ver em termos de CEMIG no pregão de terça-feira. E Velite. Ele gerou uma barra elefante interessante, né, bem posicionada, acionou, o papel não alcançou o alvo, veio vindo, pá, deu essa pancada, fechou acima da média móvel de 9, stop ajustado para cá, aqui o stop segue ajustado neste ponto, até que a gente tem candle totalmente embaixo da média móvel de 9, daí reseta, não é que reseta, o stop continua aqui, mas daí no primeiro fechamento acima a gente ajusta o stop de novo e gerou o stop aqui, então o stop bem no 0 a 0. Não fluiu, infelizmente. Mas foi um pregão interessante. Era isso, eu fico por aqui, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.